Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde. Hora de Saúde, que trata do que se faz de melhor na medicina do mundo, do Brasil, do Pará, especificamente aqui em Belém. Hora de Saúde tem o apoio da Neurogênesis, que trata tudo de neurologia, neurologia clínica, neurointervenção, neurocirurgia, e do Hospital Santa Terezinha, que fez um upgrade e é uma das nossas referências hoje aqui em Belém. Eu gosto de falar, o nosso programa é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe. Mas neste exato momento está sendo transmitido para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente dol.com.br. Dol é de diário online, D-O-L, dol.com.br ao vivo. Nós temos espectadores no Canadá, na Noruega, na Suécia, nos Estados Unidos, em Perth, na Austrália, em Luanda, na África, no Líbano, ou seja, no mundo todo onde nós temos amigos que nos assistem e no final do programa passam os WhatsApps comentando. E na América do Sul todinha, do Amapá até a Patagônia. E o nosso convidado de hoje, eu devo esse convite a ele já faz bastante tempo também. Tá? Ele operou um cunhado meu há muitos anos atrás e eu pensei em convidá-lo, ficou na lista e só agora ele veio. É o Dr. Francisco Pereira de Carvalho Júnior. O Francisco foi meu aluno, isso me deixa muito orgulhoso, eu sempre falo isso. Ele formou em 92 na UFPA, depois ele fez cirurgia geral em São Paulo, em Jundiaí. Depois ele fez urologia no Hospital Santa Marcelina. Eu dei plantão no Santa Marcelina quando eu morava em São Paulo. O Santa Marcelina é um dos hospitais de maior movimento que eu vi na vida, exatamente. Né? Toda a Zona Leste é para lá. Santa Marcelina é naquela região onde hoje está o estádio do Corinthians. Naquela Itaquera. Itaquera, era longe naquela época. Hoje Pois é. E depois ele fez urologia no Santa Marcelina e depois ele fez transplante de rim lá com o Miguel Rouge e com o Medina. O Medina é meu amigo pessoal, tá? Nós éramos, ao mesmo tempo, eu tomava conta da cardio e ele da nefro, nos bons tempos de Escola Paulista. 82, faz tempo isso. E ele hoje trabalha no Hospital Porto Dias, o Hospital Adventista. E um detalhe importante, esse nosso programa é de utilidade pública. Como é de utilidade pública, ele veio falar hoje sobre cirurgia robótica, o que se faz em termos de urologia. Fantástico isso. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo, obrigado mesmo. Tá? Faz tempo que eu precisava de alguém para falar. Há muito tempo, há uns 2 anos atrás, eu acho, alguém veio falar da cirurgia de robô, mas de vesícula. Eu acho que foi o doutor Fábio Araújo. Foi o Fábio Araújo. Isso. Fábio. Doutor Eduardo, eu que lhe agradeço, é uma imensa satisfação estar aqui no seu programa, que tem uma vasta audiência, né, na área de saúde, desperta o interesse de todo o nosso povo paraense. Estou aqui à disposição para esclarecer não só sobre a cirurgia robótica em si, mas também sobre novas tecnologias no tratamento da próstata. Né? Uma coisa que nós estamos introduzindo aqui na nossa região. Enquanto nós estávamos conversando no camarim, a maquiadora falou assim para você, operado pelo robô? Como é isso? Então tem muita gente que imagina que é um robô daqueles do cinema, tipo... Os filmes de ficção científica. O primeiro robô era do Perdidos no Espaço. Né? E ele não tinha nem mão, só tinha uma garrinha. Mas a evolução foi muito grande. Então, quando a gente fala em robô, todo mundo fica... Como é que é, hein?
Existe essa dúvida e até algumas interpretações assim, meio equivocadas em relação a você operado por um robô. E se esse robô der uma pane, será que ele não vai danificar alguma coisa? Bem, na verdade, a cirurgia robótica, né, ela não se trata de um robô autônomo com inteligência. Na verdade, ele é uma plataforma, a gente chama de master slave, quer dizer, uma plataforma escrava do nosso movimento, né? Para fazer uma analogia, assim, uma coisa bem comum, imagine você um galpão como você tem que fazer, armazenar vários caixotes, vários pellets daquele. Então, se eu tivesse que usar a força física, seria difícil, eu mais outra pessoa para empilhar. Então, eu uso uma empilhadeira. Certo. Uma empilhadeira, eu comando ela, levanto, baixo, empurro. Eu comando toda aquela... na verdade, ela não tem nenhuma espécie de inteligência, nada. Então, o robô é basicamente a mesma coisa. Eu tenho a plataforma robótica, ela é dividida em 3 partes, né? Uma é os braços robóticos, que ficam em contato com o paciente. Outra é o carro de vídeo e outros acessórios, de parte de energia, etc., que fica ali também próximo ao paciente. E um console, onde não fica contato com o paciente, pode ficar na mesma sala, ou até fora da sala, ou até no outro lugar do hospital, onde são os controles, onde eu uso os joysticks, né, para controlar aquelas pinças que estão lá acopladas ao paciente. Então, basicamente, ela é uma evolução da cirurgia laparoscópica, que é essa comum, que o pessoal sabe que opera vesícula e tal, onde o cirurgião usa umas pinças compridas através de um estocáter, né, com o pneu peritônico, que se chama. Então, na verdade, o que aconteceu? Este sistema robótico, ele faz com que esse controle seja mais preciso. Por exemplo, você sabe que uma cirurgia grande, extensiva, ele é justamente para isso, para grandes procedimentos. Você tem um tremor do cirurgião, você tem, quem viu algum vídeo de cirurgia laparoscópica, alguma imprecisão, não. Ele é uma plataforma que tira o tremor do cirurgião, fica movimentos mais precisos, você tem uma magnificação da imagem em torno de 20 vezes, você vê o órgão bem de perto, você possibilita dissecções bem mais precisas dos vasos, os nervos, você evita muito mais sangramento do que qualquer outra coisa, qualquer outro procedimento, você faz a coisa de uma rapidez muito maior. Então, essa plataforma, ela é um avanço da cirurgia laparoscópica, né? Ela veio para... E, ao mesmo tempo, ela é uma plataforma que ela facilita, torna grandes cirurgias abdominais, cirurgias que seriam extensas, cirurgias exaustivas para o cirurgião e também com grande quantidade de perda sanguínea para o paciente, ela torna isso bem mais fácil. Ela veio para isso. Não sei se o senhor sabe, doutor, na história da robótica, a cirurgia, esse robô, o Da Vinci, ele foi concebido para cirurgia cardíaca, né? E isso logo no final dos anos 90. E, então, era para fazer ponte de safena. Você, sem ter que fazer a abertura do tórax. Então, ali, você pegava a safena, tirava normalmente, e fazia anastomose, e aquelas incursões cardíacas, elas eram assimiladas por um software do robô, e a visão que você tinha na parada, e você conseguiria fazer. Mas isso só servia, na época, para a porção anterior do coração. A parte posterior, você não tinha acesso. Então, era um negócio muito restrito. E, com o advento dos estentes, etc. e tal, isso caiu um pouco em desuso e eles acabaram mirando numa cirurgia que era de pelve, que era a próstata, e foi daí que ele desenvolveu e se adaptou mais para cirurgias pélvicas, próstata, e agora ginecologia e mas cirurgia deixa geral. eu só fazer um comentário. Há uns 5 meses atrás, a gente fez um ensaio lá no Hospital do Coração com o robô para cateterismo, tá? E o que eu saí da sala depois de ter participado, ele não deixa você errar. Exatamente. Ele não deixa. Cateterismo, ele não deixa você errar. Eu tentei fazer uma série de movimentos de erro e ele não deixou, ele não permitiu. Ele não permitiu eu empurrar o catéter rápido, ele não permitiu eu mexer.
Ele não permitiu. Naquele momento, então, quando acabou, que tal? Eu disse, ele não deixa errar. Então, isso é fantástico, isso Exatamente. é fantástico. E um outro detalhe de robótica, já que tu falaste de coração. Uma paciente minha foi operada lá no Einstein, isso já faz uns 4 anos. E quando ela voltou, eu fui examiná-la e ela não tinha cicatriz no peito. Disse, você foi operada do coração? Ela disse, fui. Mesmo. Disse, cadê a cicatriz no seu peito? Ela disse, doutor, eu esqueci de lhe falar. Está aqui atrás, na linha do sutiã, que o cirurgião disse que era para eu poder usar biquíni depois. Tá lá. Entrou por acesso, operou a válvula. Isso. O robô remendou a válvula. Numa cirurgia aberta, iria ser trocada. Isso. Ele conseguiu juntar, que quando chegou aqui em Belém, a Ana Moraes, que fez o eco para mim, falou para mim, professor, se o senhor não dissesse que ela tinha sido operada da válvula, eu teria dado no laudo como uma válvula normal, nativa, normal. Tal a precisão, né? Exatamente. Então, eu tinha um monte de perguntas que tu já respondeste todas, né? Nessa parte. Agora me fala, em termos de próstata, qual a vantagem? Bem, eu sou aquele cirurgião raiz, né? O professor sabe aí, fui aluno dele. Então, desde 92, eu já militava na urologia. Acadêmico, já entrava com vários cirurgiões aqui mesmo em Belém, cirurgias e tudo. Tem o meu tio, o senhor deve conhecer, o doutor João Clementino, que era urologista. Então, eu acompanhei toda a evolução da cirurgia aberta para próstata radical, que começou-se a fazer mais ou menos naquela época, em 94, e passei pela cirurgia laparoscópica e agora na cirurgia robótica, então eu posso dizer com propriedade qual a vantagem entre uma e outra. Me lembro que no começo das cirurgias abertas, assim, alguns professores chegavam no congresso, falavam que realmente a técnica dele estava apurada, que ele só fez 3 bolsas de sangue no paciente da próstata. Então, essa era a coisa, era bolsa de sangue. Quando se fala, eu ficava obrigado, eu fiz 3, fiz 2, fiz 1 e tal, porque era uma cirurgia que sangrava bastante. Eu lembro. Então, era uma cirurgia que, às vezes, tinha óbito, né, por sangramento, geralmente paciente idoso. Os cirurgiões ainda estavam se acostumando com a técnica aberta, isso evoluiu. Alguns anos depois, a técnica aberta ela melhorou exponencialmente, novas técnicas, novas tecnologias foram adicionadas, mas, por exemplo, o paciente vai continuar usando 21 dias a sonda, depois evoluiu. Dias. Ainda lembro disso. Exatamente. E a questão da impotência, né, que também a gente sabe que paciente que podia acontecer, né, e continência maior um pouco. Depois veio a laparoscópica, com uma questão melhor na recuperação, mas também não resolvia muito o problema da incontinência, né? E, por fim, agora, a robótica, a cirurgia robótica. Por ser uma cirurgia, como eu falei, mais precisa, você tem uma visão bem mais de perto das estruturas, você consegue fazer uma cirurgia que preserve, né, o feixe vasculo-nervoso que circunda a próstata da raiz do pênis, que é responsável pela ereção. Você consegue preservar o feixe venoso da raiz peniana. Então, você, além disso, você consegue, com uma sutura bem mais precisa, você consegue dissecar bem o ápice da próstata, onde está o esfíncter prostático, e você consegue fazer uma sutura totalmente hermética, evitando o vazamento de urina. Então, são coisas assim, de uma para outra é um avanço muito grande. Tanto que todos os trabalhos mostram que a cirurgia robótica, no quesito que nós chamamos de trifecta, né, que são três coisas que tem que levar em consideração, que é a parte oncológica, a parte de impotência e a parte de incontinência, ela é superior a todas as outras. Fantástico isso, fantástico. Para aí. Pessoal, o nosso primeiro tempo acabou, por incrível que pareça. Ele volta já, continuando isso aqui. Um instantinho só. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis, com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa maravilhosa com o doutor Francisco, meu ex-aluno. Eu fico orgulhoso toda vez que vem um aluno aqui. Mas, Francisco, para não perder tempo, continua que tu estava falando nas grandes vantagens da cirurgia. Eu fiquei maravilhado agora, tá? Eu estou para entrar nessa fase na idade, porque todo mundo acaba, eu sempre falo assim, a próstata é igual catarata, é igual cabelo branco, vai acontecer. Eu sempre digo, as pessoas sempre falam assim, por que a próstata cresce, que é um outro problema também, né, do homem com idoso, e o câncer da próstata? Ele é inerente está ligado ao envelhecimento, né? Quando o homem envelhece, acontece várias coisas, o cabelo fica branco, a pele enruga e a próstata cresce. A manifestação do envelhecimento é o crescimento da próstata e o nosso sistema imunológico também envelhece. Daí você vê a quantidade de câncer, não só de próstata, mas de outros. E no homem, é um órgão que também perde muita proteção imunológica e acaba havendo mutação por câncer de próstata. Mas, felizmente, é um dos cânceres mais fáceis de detectar e um dos cânceres mais fáceis de curar, né? E mesmo avançado, é um dos cânceres mais fáceis de controle hoje. Eu costumo dizer para pacientes que hoje dificilmente alguém morre de câncer de próstata desde que tenha um atendimento, né? E aí, deixa aí ver, chamou a atenção. Duas perguntinhas rápidas. Como eu trato clinicamente a hipertrofia da próstata? Essa é uma pergunta. A pessoa começa a ter dificuldade de urinar. Exatamente. A próstata, depois dos 50 anos, ela tende a crescer. A gente sabe que depois de 50 anos começa o processo de envelhecimento. Então, a próstata cresce. Eu não vou entrar em detalhes do mecanismo, mas o fato é que ela cresce. Como a uretra, imagine a próstata sendo uma maçã, e a uretra ela passa por dentro da próstata. E o crescimento desta maçã vai esticando a uretra e fazendo com que haja uma maior resistência para a urina sair. Respondendo a sua pergunta, professor, o tratamento clínico, inicialmente nós fazemos com medicações que relaxam a uretra. São os alfa-bloqueadores seletivos, né? Aquela região da uretra e o colo vesical é rica em receptores alfa-adrenérgicos e tem um alfa-adrenérgico bem seletivo para aquela região. Então, tomando um remedinho uma vez, relaxa aquilo ali e você consegue voltar a ter uma boa Tansulodina, os seus derivados. Exatamente. Dá para manter clinicamente muito tempo? Isso é uma pergunta que me pediram para eu te fazer. Exatamente. Então, nós sabemos que o tamanho e a progressão do crescimento da próstata depende de pessoas, né? Tem pessoas que a próstata cresce mais lentamente, tem pessoas que a próstata cresce bem mais rápido. Então, geralmente, ali em torno de 50 gramas, que é a medida que nós usamos, você ainda consegue ter um controle clínico. Mas nós temos que ficar atento, né? Se aquilo está funcionando. Eu, geralmente... E tem próstatas pequenas também, por problemas anatômicos, lobo médio, enfim, que não tem condições de tratar clinicamente, né? O tamanho não é só o fator predominante, são os sintomas. Se você fizer a medicação inicialmente e a pessoa diminuir o sintoma, você pode continuar monitorando os sintomas até indefinidamente. Certo. Tá? Mas chega uma época que tem que partir para o tratamento cirúrgico. Com certeza. Me fala, o que é o ROLEP?
O OLEP, ele é uma abreviação do Home Laser Enucleation of Prostate, né? Então, é a enucleação por laser. Da próstata a laser, né? É uma técnica que começou a se divulgar agora, né? Diferentemente das outras, bem conhecidas, que nós temos a ressecção transureteroscópica da próstata, muito conhecida como raspagem da próstata, o pessoal fala, né? Que já tem mais de 50 anos. Em vez de você fazer uma raspagem, tirando aqueles fragmentos, você faz uma enucleação. Como antigamente, próstata grande, você fazia aquela cirurgia aberta e você tirava aquele nódulo, né? Mas era aquilo muito agressivo, abria a bexiga, ficava sondado muito tempo. Eu lembro. Era uma, do meu avô. Exatamente. Então, você faz isso hoje pela uretra, usando um laser, né? Um laser de alta potência. Né? Nós temos aqui o aparelho da Richard Wolf, alemão, de 70 watts. E esse laser vai exatamente nesse limite entre o nódulo e a cápsula cirúrgica. Porque a próstata, ela cresce aquele nódulo e vai empurrando a parte periférica. Então, você vai circundando aquilo e o laser vai cauterizando os vasos, vai cortando com aquela precisão. E quando chega a um determinado ponto, você solta aquele nódulo para dentro da bexiga, esvaziando a loja prostática. Depois você usa um aparelho, que é um morcelador, um aparelhozinho bem fino, também pela uretra, e que ele vai triturar, mastigar aquilo. Inclusive, o que nós usamos chama piranha, né, que é da Richard Wolf também. Bem típico. E se você ver na imagem, ele funciona como se fosse uma piranha. Ele vai comendo aquele nódulo até esvaziar totalmente. E você depois passa uma sonda. E a vantagem desse método é que é uma cirurgia definitiva. Pessoas que, eu operei a próstata, era grande, agora voltou de novo, vou ter que operar de novo. Não, você tira toda a parte que cresce da próstata. É um procedimento definitivo. Você pode fazer próstata de qualquer tamanho, né? Minimamente invasivo. Na nossa prática, nós fazemos e damos alta paciente com 24 horas sem a sonda. Então, ele operou hoje, amanhã ele já está de alta, a gente tira a sonda e o paciente urina normalmente. Fantástico. Olha, essa evolução aí foi fantástica. A gente precisava comentar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta de interesse público. Os planos de saúde pagam isso ou não? Como nós temos um grande problema no Brasil, esses procedimentos mais novos, tanto a robótica, a gente vê outros procedimentos de outras áreas, etc. Quando eles iniciam, o plano de saúde, ele tem lá uma lista de procedimentos que ele é obrigado a cobrir, que é o rol da INS. Né? Houve até polêmica sobre esse rol, se ele devia cobrir. Então, era um norte lá do que eles têm que cobrir e a obrigação deles. Então, assim como outros procedimentos que vêm a surgir assim, bom, apareceu no Fantástico, amanhã já está, mas às vezes não cobre, né? Então, ele tem uma cobertura parcial. O paciente que tem plano pode internar e usar toda a estrutura hospitalar, né, pelo plano, e a parte dessa tecnologia nova tem um pacote do hospital. Não, eu imagino. Eu mesmo faço cateterismo, angioplastia, implante de válvula. Isso é um desespero hoje, quando a evolução está muito grande. E eu falo para todo mundo, a saúde é muito cara. Caríssima. É muito cara. Né? Um dia desses eu perguntei para um médico, diretor de um plano de saúde, quanto custa um doente numa UTI entubado por dia? Custa de 10 a 30 mil por dia. Exatamente. Né? Por dia. Eu até fiz um comentário, olha, eu já economizei uma fortuna para vocês, porque eu não interno um paciente meu faz alguns 25 anos. Tá? Vai 25 anos no interno um doente. Então, imagino que eu já economizei para o plano de saúde. Né? Agora, o custo cirúrgico, essas tecnologias são muito caras. Muito caras. Os meus alunos vão comigo nos cateterismos, vai um por vez para ver. Quando eu falo para eles, essa sala aqui custa $1 milhão, eles dizem assim, meu Deus, $1 milhão. O robô é uma fortuna. Tudo é muito caro. Exatamente. Né? A gente aqui no Brasil tem a vantagem de ter o SUS que resolve tudo que é básico.
né? Pelo menos alguém vai te ver, né? Um dia desse eu entrevistei aqui nesse programa pela internet uma ex-aluna minha, Verônica, que mora em Nova York. Ela trabalha para Harvard, mas ela mora em Nova York. E ela falou para mim: professor, aqui não tem o SUS. Né? Aqui é um desespero. É um desespero. Os Estados Unidos é caríssimo. 10 vezes mais caro que aqui. Não, o pessoal foi internado na Covid e depois teve que entregar a casa. Né? Exatamente. Então, é um problema seríssimo. Ainda bem que a gente tem o SUS aqui. Mas essa tecnologia que vem, então a gente fica torcendo para o plano de saúde incorporar. Mas ela está presente, isso é importante. Geralmente leva entre 3 e 4 anos para eles incorporarem no seu rol de procedimento. No seu rol de procedimento. Geralmente é assim. Mas a gente já sabe que isso existe e sabe que isso existe em Belém. Deixa eu só te fazer uma pergunta. São só vocês que estão mexendo isso em Belém? Porque se você for olhar toda a parafernália do equipamento, esse laser de alta potência pesa mais ou menos uns 300 quilos. Então, aí você tem o morcelador com uma bomba, com isso, com aquilo, e mais um gerador bipolar. É muita coisa, então tem que ficar num lugar só. Então, por enquanto, ele tem aí no Hospital Porto Dias. Que bom. Que bom que nós temos, que bom que nós já temos, né? Ele é muito útil, é o que eu costumo dizer. Aqueles pacientes idosos que têm uma próstata muito grande, estão sondados, existe um alto risco em operar esses pacientes aberto, que é o que dá para fazer. Você não consegue fazer cirurgia endoscópica em paciente com uma próstata mais de 100 gramas, não resolve. Então, nós temos pego esses pacientes e feito esse procedimento e retorna à vida normal do paciente. Porque ele sondado, ele vai ter infecção, vai ter problema, vai ter sangramento. Então, fazendo a nucleação minimamente invasivo, que não é tão agressivo, faz com uma hack, né? E bem baixinha, sem e geralmente nós temos resolvido o problema desses pacientes idosos com sondados. Que bom, sem problema para o coração. Maravilhoso. Francisco, me fala uma coisa, o nosso tempo acabou, tá? Acabou mesmo, eu estou no minuto final. Agora, considerações, tu vai voltar para a gente conversar de novo sobre isso. Considerações finais e dedica o programa. A gente sempre dedica o programa a um professor, ao hospital, ao paciente, a Deus, à família. Fica a teu critério. E considerações finais, amigo. Eu tenho a agradecer ao professor Eduardo, né? Uma pessoa que minha autoestima, ele participou da minha formação na cardiologia, excelente. Era no nosso meio, né? A gente achava ele um deus do eletro e tal. Então, o eletro para nós é um negócio, assim, um código grego, indecifrável. Ele tornava isso mais fácil. Eu dedico a minha família, que sempre me apoiou. A gente sempre procura inovações, trazer aqui para a nossa região, que apesar de que todo mundo é atrasado, eu não acredito nisso, não existe isso hoje. Isso aí é um negócio que hoje você está no mundo totalmente conectado. Uma coisa que apareceu nos Estados Unidos pode aparecer em Belém, Recife, sem aparecer em São Paulo. Isso aí acabou. Então, nós estamos na nossa missão graças a Deus, Deus tem dado saúde, força, perseverança, conhecimento para que nós melhoremos a vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo, melhoramos a qualidade de vida dessas doenças que nós nos propusemos a tratar, aliviar o sofrimento do câncer, aliviar o sofrimento da obstrução urinária, a dor do cálculo. Então, é isso que a gente tem se dedicado e é isso que a gente leva como missão e até quando Deus quiser. Puxa, maravilhoso isso aí, maravilhoso. Pessoal, o Francisco vai voltar em breve de novo para atualizar. Ele vai nos atualizar constantemente essa história da alta tecnologia na nossa região. Mas o nosso tempo acabou mesmo. Então, obrigado, Francisco. Obrigado, doutor. Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.